Amém, amém. Deus os abençoe, irmãos. Mais uma vez, a gente já falou pelo rádio um pouquinho. O irmão Antônio Carlos está escondido ali atrás, né? Deus abençoe. É muito bom ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu desejo que o grande Deus que tem nos iluminado possa repartir com você também o que está dentro de mim. Mesmo eu não tendo condições de clarear tudo, você não vai sair daqui com dúvidas. Qualquer coisa você nos procure depois do culto, para não sair com dúvidas, porque eu venho aqui uma vez, não sei quando é que volto, e não precisa ir embora com dúvida. Eu digo isto porque sempre quando a gente fala, parece simples, mas o povo ainda não ouviu aquilo daquela forma. Então se torna complicado para a mente das pessoas. Mas para quem tem revelação, é simples. Você vai ouvir e vai entender. Amém? Pastor Perini, um velho guerreiro, meu abraço. É muito bom estar aqui, conhecendo vocês. E pela primeira vez conversando também com o pastor Perini, porque a gente só conversava por telefone. E lá em Goiânia a gente não lembra de ter parado, conversado um pouco, né? Mas eu só sei que a mensagem chegou. A mensagem chegou aqui de carona. Talvez você não entenda, mas ela chegou aqui de carona. A mensagem chegou aqui porque eu mandava as fitas do pastor Joel e eu colocava uma minha no fim. Eu deixei de carona. Aí chegou e vocês conheceram. Certo? Graças a Deus. Vamos aproveitar todo o nosso tempo. Eu disse ao pastor, eu não tenho muito tempo para pregar, porque eu limito por causa do CD que gravo. Então eu limito, no máximo, 1h10 é o máximo que a gente pode falar. E quero aproveitar todo esse tempo, a partir desse instante, que vamos ler a palavra de Deus. Amém. São Mateus capítulo 24, versículo 36 e verso 37. Nós vamos mostrar para vocês os acontecimentos destes versículos. Isto tem cumprido e a maioria não sabe que isto já cumpriu. Então nós vamos falar de coisas cumpridas, acontecidas. Tem hora que você, ao ler, você diz que isso já aconteceu. Então vamos falar daquilo que aconteceu para sabermos o que vai acontecer. Certo? Mateus 24, verso 36 e 37. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Grande Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude. O conhecer não vale se não tiver revelação. Nós não estamos aqui para mostrar que conhecemos, mas para mostrar o que o seu profeta já fez. Então, conceda-nos graça, juntamente com esta congregação, para sermos alimentados. Me alimenta e eu passarei este alimento para este povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Quero falar hoje sobre a volta física do Senhor Jesus. Temos pregado muito sobre o profeta de Deus. Temos falado o que Deus diz que faria neste tempo final através de um homem. Olha, de toda maneira,
temos que colocar o homem, porque Deus não trabalha sem o homem. E Deus sempre usou um profeta. A sua mensagem foi conhecida através de profetas. E um profeta, na Bíblia, é a manifestação de Deus. Ele tem a palavra de Deus para o povo. A palavra de Deus não vem por meio de outras pessoas. É um profeta. Se você não tem um profeta para ter o alimento para você, não adianta você dizer que recebe alimento de mais alguém. Deus só trata através do profeta. Olha, nos dias de Cristo foi assim. Os judeus rejeitaram Jesus porque eles diziam: tu sendo homem, faz a ti mesmo Deus. E eles deveriam ter dito ao contrário: tu sendo Deus, fizeste homem. Mas eles não creram nele porque era um homem. E ele falava como Deus, porque ele tinha autoridade. Ele não falava como fariseus, como os escribas, mas ele falava como quem tinha autoridade. E a sua mensagem tinha que prevalecer naquele dia sobre a mensagem que eles criam que era de Moisés. A mensagem de Cristo prevalecia sobre aquela mensagem. Porque Moisés falou de Cristo e agora Cristo estava presente. Moisés disse que viria um profeta, agora esse profeta estava ali, era um homem. Então sempre é difícil você crer que Deus está operando, porque sempre Deus fala através do homem. Hoje todos nós levantamos a mão, vamos glorificar Jesus, é fácil, para nós é fácil, faz 2000 anos. Mas naqueles dias, nada disso, nada de glorificar Jesus. Eles não criam que Jesus era o profeta Deus. Eu quero entrar nisso desta forma e os visitantes, até vocês vão entender. Porque isso daqui o Pedro, que não sabia ler e escrever, entendia. Agora pensa bem nós. Então, se você não sabe nem ler nem escrever, você tem como ouvir, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos compreender através da mensagem. Eu quero que vocês entendam uma coisa. William Branham nunca disse eu fiz isso. Isto daqui sou eu. Você não vai encontrar na mensagem dele. Porque o segredo, o mistério do dia era exatamente Deus nele. E ele não podia falar. Eu é que estou fazendo isso. Assim como Jesus também. Jesus dizia: o filho nada pode fazer de si mesmo. Ele só faz o que vê o pai fazer. Então o pai faz e o filho faz igualmente. Mas aí o filho estava fazendo as obras, o pai ninguém via e tinha que ver o pai fazendo as obras no filho. É isso que eu quero que você entenda, que Jesus Cristo, neste período das 7 eras da igreja, ele é Espírito. Ele manifesta na igreja como Espírito. Mas, para mudar as coisas, para mostrar para nós que nos últimos dias ele estaria em carne outra vez, ele veio e usou o corpo de um homem. Deu seu corpo para ele usar. Ele usou o corpo. Se você puder dar o seu corpo para Deus usar, vai ser uma grande vitória na sua vida. Preste atenção. Eu vou devagar porque nós precisamos de atenção para isso, para você não sair daqui dizendo que o Osmar crê que William Branham é maior que Jesus Cristo. Você vai ter que sair daqui crendo que Jesus Cristo é o maior. Mas hoje, se ele não estivesse em William Branham,
ele, próprio Jesus Cristo, não poderia ter feito as obras maiores. E para fazer as obras maiores, ele tinha que ter um homem nesta terra. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, era Jesus que estava dizendo, e fará maiores. Jesus não tinha preocupação com isso de alguém vir fazer obra maior que ele. A gente sempre quer fazer uma obra maior que os outros. E Jesus não, chegou aqui e anunciou, vai vir um que vai crer em mim. E ele vai fazer mais do que eu estou fazendo. E Jesus não tinha ciúme disso. Porque ele sabia. Ele vai fazer porque ele crê em mim. Ele vai fazer porque ele vai dar o corpo dele para mim. É por isso que ele vai fazer. É porque ele não pode fazer de si mesmo e eu também preciso de um homem que crê em mim para fazer essas obras. E vai aparecer este homem que crê. E no século XX apareceu. Ele creu, ele fez as obras maiores do que Jesus fez. Você sabe disso. Jesus pegou o que já estava existente, criado, e multiplicou. Ele veio e criou. Então era Deus em William Branham. Para criar só Deus, ninguém pode criar. Haja, quem pode falar haja? É Deus. Mas Deus está num homem dizendo haja esquilo. E houve esquilo. Então eu quero que vocês entendam isto, porque o título da mensagem, a volta física do Senhor Jesus. A volta física. Muitas pessoas estão esperando ainda que Jesus, de uma forma física, apareça para a igreja. Mas eu quero te avisar que isto já aconteceu. E vou provar na mensagem que isso já aconteceu. Vamos começar aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra, 141 e 142. Só que é muito longo o parágrafo, 141, só para me tirar a parte sobressalente aqui, para entregar a todos vocês. Agora, nestes últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne em espírito. Guarde bem essa palavra. Ele tem prometido outra vez operar na plenitude, não é parcial. Parcial ele veio manifestando nos mensageiros. Na plenitude Deus estava em Cristo. Foi a plenitude da divindade. O que é Pai, Filho e Espírito Santo está tudo no Senhor Jesus Cristo. Por isso que você é batizado, não falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome deste Pai. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Porque ali estava a plenitude da divindade. Mas escuta, agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne em espírito. Então não é falando do corpo de Cristo mais de 2000 anos atrás. Nestes últimos dias, ele tem prometido operar outra vez na plenitude de sua carne. Ele tinha que ter uma carne aqui para ele operar esta plenitude. Vamos ver quando seria isso. Vem, pois como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Todos os crentes esperam o Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, aquele que morreu, aquele que pregou há 2000 anos atrás. Eles esperam ele mesmo, como Filho do Homem, vir nesses dias de Noé, nesses dias de Ló. E não é aquele corpo daqueles dias. Porque aquele corpo daqueles dias, ele voltou à forma original. Ele voltou a espírito, ele voltou a coluna de fogo, foi por isso que ele manifestou no dia de Pentecostes, e o dia que ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, ele era novamente a coluna de fogo que guiou Israel no deserto. Ele não apareceu assim aquele homem, ele apareceu a coluna de fogo. Porque ele tinha convertido em coluna de fogo novamente. Ele voltou ao Pai. Irmão Branham diz que voltar ao Pai é voltar à condição original.
Ele voltou à condição original para que pudesse descer na igreja. Ele entrou na igreja como espírito. Ele manifestou para Saulo no caminho de Damasco numa coluna de fogo. Mas ele prometeu que nos últimos dias, para cumprir, São Mateus capítulo 24, verso 36 em diante, ele estaria manifestado como Filho do Homem outra vez na terra. Então ele teria que ter outro corpo. Se você espera aquele corpo ele não viria aqui. Nesses dias está prometido que seria a plenitude outra vez numa carne. E a plenitude que Deus manifestou era a plenitude dos mistérios. Porque a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já havia sido manifestado em Cristo. Agora Cristo queria manifestar a plenitude dos mistérios, segredos que ele não revelou para Paulo, para Martim, para Columba, para Lutero, para Wesley. Ele ia revelar nesses últimos dias, através do ministério do Filho do Homem, que seria Cristo outra vez num homem. Amém? Vão guardando bem, porque nós temos aqui a mensagem, e a mensagem fala a verdade. Só que o irmão Branham não podia dizer, sou eu. Isso é que você tem que entender. Ele não podia dizer. Assim como o segredo do sétimo selo. O irmão Branham não podia dizer. Era ele, mas ele não podia dizer. Mas ele pega o primeiro selo, parágrafo 33, e diz, o mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. Ele não falava, é o meu ministério. É o ministério do sétimo anjo, o segredo de toda a Bíblia. Agora, o segredo da Bíblia é dia e hora. O segredo da Bíblia é sétimo selo. O segredo da Bíblia é 7 trovões. O segredo da Bíblia é Cristo. Mas o William Branham veio e pregou Cristo, mistério de Deus revelado. Já não é segredo mais. Já foi revelado. Mas estava revelado em quem? Porque Cristo é um mistério. Paulo pregou que ele é um mistério. Mas nos últimos dias, William Branham veio e pregou Cristo, mistério de Deus, revelado. Irmão, se está revelado, olha, vocês até me viam por vídeo, mas hoje eu estou revelado. Certo? Estou revelado para vocês. E se vocês tivessem me ouvido apenas por CD, seria muito melhor. Porque aí hoje eu estaria mais revelado para vocês. Mas você já viu mais ou menos minha característica física, porque você viu através do vídeo. Agora, a mensagem de Deus é isto para nós hoje, o grande alimento que Deus traz para nós. Ele teve que vir numa carne. Como diz o pastor Perini, nós não idolatramos William Branham. Eu vou colocar William Branham onde William Branham diz que o sétimo anjo estaria e era. Onde William Branham diz que o profeta dos últimos dias, que emana o ministério do Filho do Homem, vamos mostrar o que William Branham diz que este homem é. Agora eu não sei se você crê mesmo nele. Deixa eu ler para ver se você crê. Você diz, eu creio. Muito bem. Vamos aqui. Deus manifestado em carne humana estabeleceu antes da destruição de Sodoma. Deus manifestado em carne humana. Lá no tempo de Sodoma. Lembra que o tempo de Sodoma que foi no tempo de William Branham. Deus estava manifestado em carne humana outra vez. Amém? No fim do mundo gentil. Vê você isto? Há 3 manifestações. Ele manifestou lá atrás, no tempo de Abraão. E quando ele apareceu como um homem dos pés sujos. Abraão trouxe água para lavar os pés dele. Ele apareceu como um homem que comeu carne como eu comi hoje. Que bebeu leite como eu bebi hoje. Que comeu manteiga como eu comi hoje. Sabe que você não fez essas 3 coisas também hoje, não? Ele, Deus, estava na casa de Abraão. Na tenda de Abraão. E foi posto bolo na mesa. E ele comeu. Trouxe carne, ele comeu. E era Deus. Isso nós vamos mostrar para vocês,
que não era apenas um anjo, era Deus. Agora é nisso que eu quero ver se nós damos conta de crer, porque Jesus Cristo já veio e as pessoas não sabem. A volta de Jesus Cristo, a volta física de Jesus Cristo já aconteceu. Nós estamos esperando agora o arrebatamento. Tem que ver isso aí. Aguardamos o arrebatamento, mas a volta física era vindo num profeta. Não foi em vão que um homem que nem segue a mensagem, T.L. Osborne, diz Jesus e um homem chamado William Branham. E que Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Mas quem diz isto, quem testifica isto, é um homem que nem está na mensagem hoje. Mas eu é que estou falando porque eu creio na mensagem. Nós estamos na mensagem. Nós cremos nesse mensageiro. Nós não apenas falamos, nós cremos no que Deus fez através dele. Nós não o idolatramos, mas se nós não dermos a ele, aquele vaso, o que Deus deu, nós também estaremos roubando a glória que Deus deu para um homem na terra. E se Deus desse essa glória para nós? Aí precisa ver o que nós íamos fazer. William Branham viveu a vida humilde a vida inteira. Simples a vida inteira. Nunca quis riqueza. Ganhava e dava para os outros. Agora isso foi Deus em carne. Eu, para mim, ali estava tanto Deus em carne que ele chegou um tempo de dar 10%, viver com 10% e dar 90%. E quem faz isso? Aí você vê quem faz. Vai na Bíblia e vê quem é que faz isso. Vai em Malaquias, capítulo 3, e vê quem é que faz isso. Que te dá 90 e fica só com 10. 10 você traz à casa do tesouro, para que haja mantimento, pão, mensagem. Os outros pensam que vai trazer dízimo na igreja para encher a sala de arroz, feijão. Que é mantimento. Mantimento é a palavra. Você faz a sua parte e logo do púlpito tem que sair o alimento, a palavra que satisfaz a sua alma. Amém. Deixa eu prosseguir, senão o meu tempo esgota. 142, ainda estou lendo, Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora a coisa seguinte acontece. É 3 manifestações. A primeira foi na casa de Abraão. A segunda foi Cristo vir na terra. Foi sempre um homem. Aquele parece que era mais um segredo no tempo de Abraão, mas era um homem. Abraão pôs água, lavou os pés dele e chamou ele de Senhor. Chamou ele de Elohim. Já pensou bem que festa Abraão teve em casa? Ele viu 3 chegando, mas ele diz, um é o Senhor. E quando aquele chegou para ele, se você for na Bíblia, aquele que chegou para Abraão diz assim, Abraão sabia, esse é Elohim mesmo. Porque só ele sabe que eu chamava Abraão. Foi ele quem veio esses dias atrás e mudou meu nome. E disse que eu chamaria Abraão. E ele veio e me chamou pelo novo nome. Abraão. A identificação do eleito com a mensagem da hora é que ele sabe como ele chama. Deus trocou o seu nome. E você não é batista, metodista, você não é pentecostal. Deus já mudou o seu nome. Queira ou não, você não entende ainda, mas Deus já mudou o seu nome. Já houve uma mudança de nome. Isso já é algo passado também, já aconteceu. Então vamos aqui à terceira manifestação que está aqui. Agora a coisa seguinte acontece, é quando isto tudo é ajuntado na pessoa, Jesus Cristo, corpo e noiva, na volta física do Senhor Jesus, fazendo suas 3 vezes quando ele foi trazido na terra. Um tempo com Abraão, um tempo com os judeus e agora no final do tempo com os gentios. Já veio na América do Norte. Deus cumpriu sua palavra. William Branham não podia dizer agora em mim. Ele não podia falar. Isso era o segredo do dia e um profeta não diz isso. Quem diz é você que crê. É você que olha e vê Deus no homem.
Alguém tem medo de idolatrar? Não, aquilo é Deus do homem mesmo. O homem não pode fazer nada, o homem é um mortal, o que eu posso fazer? Eu fiquei com esta mensagem 30 anos estudando a mensagem, nunca soube o que ela era. O dia que Deus quis falar para mim, isso é isso, olha aí, dá uma olhada, isso é isso, aí o que vocês sabem hoje. Então não é o homem, é Deus que sempre vem. O seu pastor fez a mesma coisa. Ele também não sabia. Mas eu sempre digo assim, se você dá o início no fio da meada, o outro é só puxar. Você ensina a pessoa. Quando você diz o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, pode deixar que o resto da congregação vai ler os livros agora. Mas eu estou achando mais dessas coisas aqui, tem mais aqui, rapaz. Não está só naquilo, tem mais. Ele acha mais, ele vai puxando o fio da meada, ele vai desvendando tudo para ele. Não, quando o pastor chega a pregar, o membro já está alicerçado com aquilo, porque ele já teve a revelação. A melhor coisa no crente é ser revelado. Não é ser estudado, é ser revelado. Entende? É ser revelado. Porque Pedro era assim, revelado. Paulo, que era estudado, teve que cair para ser revelado. Então a gente tem que ser revelado. Cada crente que é revelado, ele não tropeça. Pedro não tropeçou, os outros tropeçaram. 70 tropeçaram. Pedro não. Ficou firme ali. Como é que você vai comer carne e beber sangue dele? Você vai ficar na reunião dele? Vou. Eu creio que Pedro era um crente assim, se ele trouxer a carne dele, eu vou comer. Mas está contra a Bíblia, contra o Velho Testamento. Não importa, essa manifestação aqui é maior que a de Moisés. O que ele mandar fazer, isso que é difícil para as pessoas verem esta revelação. E Pedro tinha esta revelação. Olha o que Deus fez com ele. Foi a Pedro e revelou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não foi estudos, não foi o sacerdote que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ninguém nunca falou isso para você. Como que você sabe estas coisas? Como que você não tropeça? É a revelação. E quando Deus viu que ele ia exaltar, ele disse, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, como faz com o trigo. Mas eu roguei por ti. Quer dizer, você vai falhar, Pedro. Mas na hora da falha, você lembra que eu já roguei por você. Uma oração antecipada. A gente é privilegiado por Deus hoje. Tudo que você for fazer, o que vai acontecer na nossa vida, seja de bem ou seja de mal, Ele já intercedeu por nós. Ele não precisa de estar lá no trono intercedendo, porque ele já cumpriu o seu trabalho e desceu como anjo forte. Ele saiu do trono, tomou o livro, ele converteu em leão. Só que ele desce como anjo forte em Apocalipse 10:1. Ele é leão em Apocalipse 10:3, porque ele brada como leão. E ele é sétimo anjo quando ele pisa na terra. Quando ele põe o pé direito no mar, que é entre gente e multidões, e põe o pé esquerdo na terra, ele está encarnado num homem chamado William Branham. Aleluia! Irmão Branham tinha que partir para nós poder pregar essas coisas. Não podia ser pregado no tempo dele. Essa mensagem não. Essa mensagem não era para o irmão Branham. É isso que vocês têm que entender quando eles perguntaram para o irmão Branham em perguntas e respostas sobre os selos. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele disse, sim, é o ministério da hora. Era a mesma coisa de falar, vai chegar um tempo que pastores sairão com esta mensagem e ensinarão esse ministério da hora, que era o quê? A revelação dos 7 selos. Nós tivemos a mensagem do profeta aqui no Brasil por mais de 30 anos, evangelizando, William Branham é profeta, batismo em nome de Jesus Cristo. Você precisa crer num profeta, mas nunca alguém pôde abrir para nós mesmos o que era a terceira etapa, que é o ministério da esposa de Cristo. Agora chegou o tempo. Este é o ministério da esposa. E o profeta diz, a esposa está composta de pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profeta. Está aí. O profeta é o que encabeça tudo para nós. E nós estamos apenas crendo que esta mensagem é verdadeira. Amém. São muitas coisas que vocês conhecem. 239 e 240, a união invisível da noiva. Irmão Branham pregou esta mensagem no dia de ação de graças.
E vê que mensagem profunda ele pregou. Ele diz, notem o que sucedeu. Abraão, falando, observe a condição de Sodoma, que se encontra nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Notem o que sucedeu a Abraão, ao escolhido. Notem o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observem a Billy Graham e a Oral Roberts. Você vê que ele não põe Branham aqui. Ele só fala Billy Graham e Oral Roberts. E eles ali embaixo, entre as denominações. Aí olha o que ele diz. Observem a igreja escolhida. Abraão tirado para fora. Observe que classe de sinal. O próprio Jesus, o Deus encarnado ali parado em carne humana. Irmãos, isso daqui é pesado. Porque as pessoas, se não tiver revelação, elas invertem a coisa. O próprio Jesus, o Deus encarnado. Agora, quem é esse próprio Jesus, o Deus encarnado? Deixa eu ler o 240 que revela. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Irmão Branham, ele discute com a pessoa nessa hora. Você diz, não, aquele é um anjo que apareceu na casa de Abraão. Quero 3 anjos. Aquele é um anjo. Irmão Branham vem e diz, a Bíblia diz que foi Deus. Senhor Deus Elohim, ali parado em carne humana, mostrando que ele ungiria a sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana, não em carnes humanas. É Deus operando em carne humana. Deus faz através de uma pessoa. Deus não trata com um grupo de homens. Deus trata com uma pessoa. Então ele tratou com um homem, Deus encarnado, operando novamente em carne humana, como foi nos dias de Sodoma. Será na vinda do Filho do Homem. Isto já aconteceu. São coisas que estão cumpridas. Vamos voltar aqui à plenitude. A completa plenitude de Deus em carne. Parágrafo 203. O único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Eu vou ler a parte B. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais, na porta, onde ele tem posto o seu nome, Cristo Jesus. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Guarde bem, senão você perde as coisas. O fato de haver fermento entre vocês, então, é o fato de que não produza a deidade, a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Gente, era saber que quando William Marion Branham estava pregando, era a terceira manifestação de Deus, a plenitude da divindade corporalmente entre o povo nos Estados Unidos. Isso não se pôde fazer na era de Lutero. Tampouco se pôde fazer na era de Wesley. Nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado. Então estas coisas, a plenitude não aconteceu no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo dos pentecostais, que eles tiveram grandes dons, mas a plenitude em carne veio acontecer agora, quando Deus estava em William Marion Branham, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre seu povo. Com a completa deidade de Deus entre o seu povo. E você tem que ver a completa deidade de Deus entre o seu povo, tem que estar numa carne. Para ver, tem que estar numa carne.
e mostrando os mesmos sinais visíveis. Assim mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra na forma do profeta Deus. Que tremendo! Glória! Está prometido em Malaquias 4 e as demais escrituras, onde você adora na casa de Deus, assentado, tempo presente, onde Deus está dando alimento. Onde Deus está falando. É aí onde você adora, quando Deus está manifestado em carne novamente. Estou falando de coisas que já passaram. Certo? Isso é muito bom. Falar daquilo que já passou é muito bom. A gente saber destas coisas. Nós temos mais mensagens aqui. Mas quando o irmão Branham falou sobre Billy Graham e Oral Roberts, irmão Branham não falou sobre ele. Ele falou sobre Abraão e ele costuma dizer, olha Abraão, em inglês. Mas o mensageiro do último dia não era Abraão, era Branham. É você que tem que entender que ele não podia falar, olha Branham, em inglês. Ele não podia falar, era o segredo do dia. Ele diz, veja Abraão. Em inglês, tem 7 letras. Abraão. Mas era para você saber, olhe Bran. Entende? Ele não podia contar isso para nós. Quem foi o nosso mensageiro do último dia? Foi Abraão ou foi Bran? Então não tem discussão. É simples a coisa. Aqui é simples. Agora, eu ouvi falar que o Filho do Homem viria. Eu ouvi falar que o Filho do Homem manifestaria nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Nos dias casamento, divórcio, homossexualismo. Eu ouvi falar que o Filho do Homem viria. Sabe agora? Agora eu vejo. Está aqui, eu ouvi, mas agora vejo. A gente ouviu falar. 181 e 182. E quando a verdadeira, genuína, vindicação das escrituras da mensagem deste último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que Ele fez em sua vida, e ouvindo as escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, escute esse tópico agora, antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana e fazendo as coisas que ele fez. Quando o mundo está na condição de Sodoma e de Gomorra, ver Jesus, olha o que o irmão Branham diz, ver Jesus retornar no meio do seu povo. Eu estou te dizendo que esta é a volta física do Senhor Jesus, que talvez você não ouviu isso, ainda vai ouvir, porque tem comentários sobre isso no Brasil. Sobre a volta física de Jesus, eles fazem uma crítica que nós falamos que Jesus Cristo veio nessa nuvem. Então eles fazem uma crítica nisso. Mas aquilo foi na nuvem. Quando ele se encarnou, foi quando ele desceu da nuvem. Foi quando ele pisou na terra. E você sabe muito bem que ali na nuvem não estavam somente os 7 anjos da eternidade, que um representava o irmão Branham, o 7º anjo representava o irmão Branham. Não estava só os 7 da eternidade, porque aquele 7º anjo que representava o irmão Branham disse que ele veio e o tomou e o arrebatou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. 7º selo, 201. Vai marcando para você ver em casa. Agora você vai no 7º selo, 152 do 7º selo, irmão Branham está dizendo, olha, você sabe, eu via que aquele anjo era mais robusto, ele era mais forte, eu admirava aquele anjo muito mais, sabe porque era o anjo dele. Eu admirava aquele anjo, ele tinha um peito assim, robusto, forte, ele era forte. E era ele quem tinha o 7º selo.
Era aquele anjo, aquele sétimo anjo, quem tinha o sétimo selo. Se você for na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 101, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus, você vai encontrar William Branham dizendo assim: você notou? Quando aquele anjo, que é o sétimo anjo, estava descendo e se materializando. Irmão, nós já lemos isso daí muitas vezes. Nunca notamos. Você viu? Nunca vi. Aquele sétimo anjo descendo e se materializando na tradução. Uma tradução dessa dos Estados Unidos ou de Goiânia fala tomando forma. Porque ele veio da eternidade, aquele é o sétimo anjo. Agora ele estava tomando forma na revelação dos selos. E aquele sétimo anjo era quem tinha o sétimo selo. Aí no parágrafo 201 do sétimo selo, o irmão Branham diz: e ele voou para mim. Então aquele sétimo anjo não voou para William Soto, não voou para o Papa, não voou para mais ninguém. Não voou para o irmão José, filho do profeta. Voou para William Branham. Entende? Eu amo a família do profeta. Mas quando se trata de revelação, é William Branham. Quem abriu a Bíblia para nós foi Deus em William Branham. Deus estava manifestado em carne em William Branham. Isso é o que é importante para todos nós. É ver o que Deus fez. Não estou falando que Ele vai fazer, que Ele só vai raptar a igreja agora. Porque o que Ele fez está feito. A sua vinda física foi descer do Monte Pôr do Sol e revelar os 7 trovões dentro dos 7 selos. Foi isso que aconteceu. E aquilo ali era a vinda do Senhor. Se vocês verem nesta foto, era a vinda do Senhor. Mas como? O Senhor veio numa nuvem. Assim como Ele subiu numa nuvem em Atos 1, Ele desceu numa nuvem em Apocalipse 10, 1. E Ele diz, assim como vocês viram Ele subir, Ele há de descer. E Ele desceu conforme a Bíblia, conforme as Escrituras. O povo não vê, mas esta maneira de Deus descer é a hora que Ele vem descendo e se materializando. Porque além do anjo, o anjo que é o sétimo anjo, desceu e tomou forma, Cristo, o anjo forte, estava descendo do céu com um livrinho aberto. Mas Ele não ficou no céu. Ele não ficou no céu, ele está descendo do céu. Ele pôs um pé no mar, que o irmão Branham diz que mar, isso significa gente, povos. E um pé na terra. E nós sabemos que é aí onde faz a encarnação. Deus descendo e se materializando. Deus descendo e sendo um homem para poder dar a revelação da palavra para seu povo especial. William Branham diz, mais ninguém saberá, somente a sua esposa saberá, porque é Jesus Cristo sussurrando ao ouvido da sua esposa. Aleluia. Glória a Deus. Então eu posso dizer, eu ouvi falar que o Senhor vinha. Eu ouvi falar do dia e a hora que ninguém sabia. Eu ouvi falar que nem o filho sabia do dia e a hora. Mas agora eu vejo isso. Agora isso já é passado. Irmão Branham não podia falar quando ele estava pregando os selos. Irmão Branham não podia falar. Esta é a vinda do Senhor. Ele só diz assim, vigie bem o sétimo. É a sua vinda. Ele não falou, ele está aqui. Ele está personificado em carne humana. Ele está aqui encarnado. Ele não fala assim, ele diz, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Mas você pensa a vinda do Senhor como para arrebatamento? Não, arrebatamento é diferente. Agora é a vinda do Senhor como Filho do Homem, para cumprir São Lucas 17, 26 a 30, para cumprir São Mateus capítulo 24, verso 35 em diante, que foi nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então isso já aconteceu. Para estranhar mais ainda que as pessoas se encontram toda confusa, mas Jesus já veio, o que vocês estão fazendo aqui? É por isso mesmo que eu estou aqui. Jesus veio para me preparar para eu subir. Porque não tinha nenhuma mensagem na terra que preparava o povo para subir. E não tem até hoje ninguém na terra que prepara a noiva para subir. Era um mensageiro, o próprio Cristo desceu do céu. É Ele quem te prepara através das mensagens de William Branham. Ele está te preparando para Ele mesmo. Efésios 5 fala sobre isso, que Ele prepara a esposa para Ele mesmo.
Ele não manda outro para preparar, ele manda outro apenas para chamar a atenção dela, para dar dons para ela. Olha, é isto que ele é isto que ele vai fazer, é isto que ele é para você. Ele é seu Salvador, mas ele nunca mostrou isto aqui em carne, ele nunca veio aqui em carne para dizer para você, gentil, que ele é o seu Salvador. Quando ele veio para o judeu, veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, foi depois que ele subiu. Então ele tinha que voltar aqui para falar, eu sou o seu Redentor, porque eu redimi Israel, estive com eles não me aceitaram, eles não creram, mas agora vocês, que dentro de 2000 anos têm ouvido a minha pregação, através dos mensageiros, e por último, eu estou no meu profeta, para poder fazer os mesmos sinais que eu fiz na Galileia, que eu fiz em Cafarnaum, os mesmos sinais que eu fiz entre os judeus, eu fiz entre os gentios. E nós devemos saber que Deus não mudou, Ele fez os mesmos sinais. Agora, sabe como Deus mudou? De carne. Você procura, eu quero ver nessa era o Senhor Jesus Cristo. Ô, irmãos, não posso te enganar. Você quer ver o Senhor Jesus Cristo? Que jeito? Eu quero ver Ele em carne. Então olha em grana. Você quer ver ele em espírito? As eras da igreja mostrou para nós em espírito. Mas no último dia, o Filho do Homem estaria aqui. O Filho do Homem estaria fazendo o mesmo papel que ele fez na terra entre os judeus. Ele faria entre os gentios, porque entre os gentios ele nunca fez isso, diz William Branham. Irmão Branham diz, hoje tem se cumprido essa escritura, ele diz, ele nunca fez esse papel entre os gentios, de discernimento. Ele fez entre os judeus. E diz, olha, vocês não entram aí na casa dos gentios, não. Só vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, no último dia, ele veio para nós, os gentios. Mas ele não veio naquele corpo. Jesus, aquele corpo que andou na Galileia. Não. E foi por isso que quando chamaram irmão Branham de Jesus Cristo, irmão Branham reprovou. Porque eles criam que irmão Branham era o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam crendo, esse é aquele Jesus Cristo que foi cravejado. Não. Aquele Jesus Cristo está em William Branham. Isso é que você vê. É a manifestação de Deus nesta carne. E por isso, irmão Branham reprovou eles, porque eles estavam batizando em nome de William Branham, e é errado. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o rapto, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se alguém aparecer, se um anjo descer do céu, ou nós mesmos pregar para vocês que tem que ser batizado em nome do William Branham, não creia nisso. Batismo é para remissão, para arrependimento e remissão dos pecados. E você já recebeu isso através do sangue de Jesus Cristo e não do sangue de William Branham. Agora, através do ministério de William Branham, se você rejeitar a revelação, a terceira etapa é o ministério do profeta. Primeira e segunda só foi para chamar a atenção, mas a terceira foi a manifestação do ministério dele como profeta, revelando a palavra que ele não tinha revelado. Até 62 ele não tinha feito isso. Bom, eu li alguma parte aqui, e quando a verdadeira, genuína vindicação dessas escrituras, já li. Ver Jesus retornando no meio do seu povo, formado em carne humana, fazendo as mesmas coisas que ele fez. Isso devia levar nossas almas até a glória. Isso deveria fazer algo por nós. Por quê? Está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou e lhe disse qual era o seu problema, e a sua fé lhe curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o Deus, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade. Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isto aconteceria, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós o vemos descendo. Olha, se vocês não verem ele descendo em Apocalipse 10:1,
e fazendo as obras, mas ele tinha que fazer as obras dentro de um corpo humano. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele. Agora isso por incrível, ele diz assim, agora nós o vemos. Nós ouvimos falar dele, mas agora nós o vemos. E aí você diz, vemos o quê, Brana? Vemos que jeito? Não estou vendo ele. Nós o vemos manifestado em carne. É isto que tinha que acontecer. Deus manifestar em carne outra vez neste tempo final. Eu tenho que, logo aqui parece que tem um irmão que vai me ajudando aí para ver se eu não ocupo muito tempo, né? Escuta para você ver. O desvelar 49. Observe. Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Isso é fácil. Você crê, não crê? Se eu for nos trinitarianos, eles não crêem. Mas você crê. Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Vem, ele é o mesmo Deus, simplesmente mudando a sua forma. Agora vê se dá para você crer agora. Abraão restaurado 157. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui, nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Certo? Você deu para entender? É fácil crer. O Jeová do Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento. Mas agora difícil é crer que esse Jeová é William Branham. Deus Jeová na minha carne. Certo? Está aqui, ó. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Porque Deus é espírito, ele tem que ter um corpo. Deus nunca encontrou um corpo como ele encontrou o William Branham. Ele fez o filho, porque você sabe que veio uma geração, naquela gestação, o pai gerando um corpo para ele mostrar, porque ele queria ser assim, ele queria ser visto. Ele fez o homem era espírito. Aí o homem passou a ser do pó da terra, o homem foi visto. E Deus precisava ser visto também. Aí Deus é espírito. Mas se eu fiz o homem à minha imagem, e esse homem agora já é visto. Então agora o Deus que é espírito tinha que ser visto também. Aí irmão Branham diz que ele começou a formar desde uma pequena luz branca lá da eternidade. Saindo da eternidade, formando uma pequena luz branca chamada Logos, e aquilo ali veio a teofania. A teofania que gera um corpo que aparecia e desaparecia ao mesmo tempo, e logo essa teofania se converteu no Senhor Jesus Cristo. Ali estava a imagem de Deus. Agora você pode ver, Deus era um homem. Olha, Deus é um homem. Mas os judeus nunca creram, nunca aceitaram, nunca conseguiram ver aquilo, que Deus estava em carne. O Filho é Deus conosco, é Emmanuel, Deus conosco. Mas e depois que ele vem fazer o seu último trabalho na terra? Irmãos, não foi em vão que o irmão Branham chegou ao ponto de dizer, ele permitiu tirar uma fotografia com ele. Aqui e aqui. Ele permitiu tirar uma fotografia com ele. Ali você não vê Branham, mas o William Branham está ali dentro. Pois ele diz nas mensagens, e o problema é que eu creio. Ele diz que isto aconteceu. Ele diz que o anjo tomou ele e levou ele para dentro da nuvem formada pelos 7 anjos. Então William Branham está lá e você não vê. Ele desceu de lá. Aquela espada que William Branham teve uma visão da espada cair na mão dele. E ele diz, cabia perfeitamente na minha mão. E eu ouvi uma voz que dizia, esta é a espada do rei. Ele diz, a espada de um rei? Diz, não, a espada do rei. Ele diz, só existe um rei, e esse é Deus. E só existe uma espada que eu conheço, essa é a sua palavra.
E você tem que ver isso em Apocalipse 10:1, quando o anjo forte, Cristo, estava descendo com o livrinho aberto. Eu fico bobo como que o povo pode dizer ainda que não viu a revelação do 7º selo. Se o anjo forte está descendo com o livro aberto. Se não tem revelação, o anjo forte tinha que estar em Apocalipse 5 ainda, com o livro fechado, ninguém podendo nem olhar para ele. Mas no capítulo 10 ele já estava descendo com o livro aberto. E aquele livro aberto era a espada. É a palavra do Senhor. É a espada que caiu na mão de William Branham e coube perfeitamente na sua mão. Não conhecemos nenhum homem que tenha tomado a palavra de Deus e tenha feito viva perante nós, como William Branham fez. Ali você encontra a manifestação de Deus em carne. Encerrando, eu tenho que encerrar, as minhas mensagens estão aqui. Ele estava mostrando o mesmo sinal do Filho do Homem. O que foi que foi mostrado na casa de Abraão, lá na tenda? Deus, de costas viradas para a tenda, perguntou para Abraão: por que Sara riu? Como que ele sabia? Não era um homem, o profeta diz, não era um anjo, era Deus, Senhor Deus Elohim. Agora, escuta este parágrafo, hoje tem se cumprido essa escritura, 144. Aqui estão as senhoras sentadas de trás de mim. Como esteve Sara na tenda? Ela está orando por uma filha. Ponha-se de pé. A filha não está presente. Está em outra parte. Isso é igual ao caso quando uma mulher veio a Jesus com uma filha atormentada do diabo. Irmão Branham estava discernindo o caso daquela mulher e dizendo que assim como aconteceu lá na tenda de Abraão, ele estava falando o que estava acontecendo com aquela mulher. Escuta, isto só seria manifestado nos dias do Filho do Homem, quando seria a volta física do Senhor Jesus Cristo na terra. E as pessoas ficam esperando. Oh, Jesus vai vir. Não, agora vai vir arrebatar a igreja. Eu devo tomar um parágrafo aqui para mostrar este lado. É o 113. Ouvi, mas agora vejo, para você ver a diferença quando manifesta como Filho do Homem e depois quando ele vem nos ares para tomar a igreja. 113 ouvi, mas agora vejo. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Guarde bem isso daqui. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Quer dizer, você não adianta esperar mais ninguém depois de William Branham. A igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele já está falando agora de arrebatamento. A igreja está esperando pelo filho prometido, que não é aquela vinda de Isaac, e como foi no Monte Pôr do Sol. Ele será revelado dos céus. E tem alguém que está pregando uma mensagem dizendo que Deus está nele aqui na terra. Esta vez Deus não está mais no homem, Deus está no seu corpo aqui na terra, que é sua esposa aqui na terra. Isso que você tem que ver. Desta vez ele diz, ele virá bem após os dias deste ministério, que era o ministério do Filho do Homem. Ele vai vir depois desses dias desse ministério. Ele será revelado dos céus. Agora nós vemos claro demais. Isso tem que ser. Agora a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica e lhe diz e lhe mostra que aquela é a coisa para acontecer e que você vai reticência. E aí você crê. Deus diz que isto vai acontecer e você crê. Amém. Fique de pé. Olha o finalzinho aqui. 145,
146, hoje tem se cumprido esta escritura. Para você ver se é coisa que vai acontecer ainda. Vinda do Filho do Homem, isso já aconteceu, que era a vinda do Senhor Jesus de uma maneira física. Era ele vir num corpo, não no corpo que ele morreu, lá no Calvário, mas vir num corpo nos últimos dias. Ele tinha que vir em um outro homem. Hoje tem se cumprido, escutem amigos, ele leu a Escritura, devolveu a Bíblia ao sacerdote e logo diz a Bíblia, todos os olhos do povo estavam fixos nele. Então ele lhes olhou e disse, hoje tem se cumprido esta Escritura. Não perca agora. Eu lhes tenho lido as Escrituras, mostrando-lhes mais de uma dúzia de evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. A geração que verá a Jesus Cristo voltar à terra. Se você parar aqui, fica para o futuro. A geração que verá Jesus Cristo voltar à terra. Então você sabe que o rapto não volta na terra, ele vem nos ares. Aqui está, a geração que verá a Jesus Cristo voltar à terra. E esta noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido estas Escrituras ante vossos olhos. Aleluia. Ele fala de uma maneira como se fosse para o futuro. A geração que verá. Hoje tem se cumprido essas Escrituras. Ele não podia falar, ele veio em mim. Era o mistério do dia, era o sétimo selo. Ali estava o sétimo selo pregando. Era o mistério do dia, ninguém podia saber dia e hora. E por isso Deus manifestou. Quando ele manifestou? Nesta nuvem, ele manifestou 28 de fevereiro. Então já sabemos o dia. Já sabemos o ano. Já sabemos o mês. 28 de fevereiro de 1963. Agora falta saber a hora. Um minuto. Às 18h10. Quem tirou essas fotos? Tem outras fotos que seguem aquela ali. Às 18h10 até às 18h30. Quase meia hora de silêncio. Olha na Bíblia. Não diz meia hora. Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, ele está dizendo, hoje tem se cumprido estas Escrituras ante vossos olhos. É isso que aconteceu. E nós temos 3 provas, eu porque não tenho aqui marcadinho, mas tem 3 provas científicas mostrando o horário que foi manifestado essa nuvem, porque ela começou a formar de manhã. Mas na hora que eles tiraram a foto, é quando ela estava completa e Brana estava lá em cima. Eles tiraram a foto às 18h10, às 18h15 e às 18h30. Quase meia hora de silêncio. Foi ali que o profeta desceu e eles perguntaram, o que vai fazer agora? Ele diz, vamos a Jeffersonville e vou pregar a revelação dos 7 selos. Agora Deus tinha descido em plenitude, porque os selos, diz William Branham na mensagem ao nascer do sol 202, os selos é Cristo. Então Deus estava descendo, Cristo em plenitude no profeta. Deus precisa de um homem. Deus está precisando de mim para falar aqui para vocês. Eu vou embora, Deus precisa do pastor Morado, do pastor Pirini, para falar para vocês. Deus precisa de um homem. E nós estamos aqui dispostos a sofrer o que for por causa desta palavra. A perseguição que vem, porque hoje a perseguição não vem de Roma. Hoje a perseguição não vem de Roma. Roma está aguardando para perseguir quando vier a marca da besta. Agora a perseguição não vem de Roma. Você sabe que Roma mandava queimar a Bíblia e matava quem cria na Bíblia e só quem professava o nome dela que permanecia. Agora não. Agora ela tem acalmado, porque ela montou num cavalo baio e ela está matando espiritualmente. Isto vai cumprir ainda da matança física quando nós formos arrebatados, diz o profeta, porque o quarto selo é um selo predito, parágrafo 120 do quarto selo, que só cumpre quando nós sairmos da terra. Então, hoje, quem é que está perseguindo a palavra? São os próprios da mensagem. Quem está dizendo, não leia essas mensagens, queime esses CDs. Quem é que está falando isso?
Esse espírito era de Roma, que queimava a Bíblia há poucos anos atrás. Agora esse espírito passou para dentro da mensagem. Mas o eleito prossegue, ele ouve, ele lê a mensagem, ele prossegue ouvindo. Olha, onde tiver um eleito, não importa quão bom pastor seja, mas ele trabalhou com tirania em cima do povo, não escuta isso. Olha, pode deixar quieto, que o povo vai escutar, porque ele está anunciando uma coisa para o povo ouvir. Porque foi isso que Deus fez lá no Éden. Não faça isso. E Eva foi e fez. Adão foi e fez. Então eles estão dizendo, não faça isso. Eles estão ajudando o eleito a examinar. O eleito é que vai descobrir, dizer, por que eles estão dizendo para não ouvir isso daí? Vamos ver se isso é do diabo mesmo. Aí escuta e vê que aquilo é de Deus e sai dela, povo meu. É isso que tem que acontecer. Foi isso que aconteceu com todos nós. Se você tiver alguma dúvida, peça a Deus, porque essas mensagens são tão claras e a manifestação de Deus nesse tempo final foi tremenda. Deus manifestou no seu profeta. Hoje o que eu estou fazendo é só dizendo para vocês, olha, o que Deus prometeu já cumpriu. Ele não tem que vir aqui para cumprir. A irmã Brana diz, ele não pode nem te curar mais. Uma das coisas mais pesadas. Ele diz, ele não pode nem te curar mais. Irmão Brando diz, ele não pode nem te perdoar mais, porque ele já fez. Você precisa só crer, aceitar e dizer, eu aceito o meu perdão, eu aceito a minha cura. Se você crê, aceita a sua cura, aceita o seu perdão. Ele já fez isso por você, ele nem vai fazer mais. Creia e seja abençoado. Amém, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Amém. Deus nos abençoe. Pode assentar. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor Perini. Deus abençoe, pastor Morado. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá e a confiança do púlpito para poder pregar essas mensagens que é tão discutida lá fora. Mas o eleito escuta e gosta e crê nessas verdades. Amém. Amém.